dia 23 de agosto, a Acerte promoveu no Tec Unimar um encontro prático sobre inteligência artificial e metodologia OKRs, voltado a empreendedores e gestores. O evento, que faz parte do Plan 360, contou com a presença de Danilo Siumbata, especialista em tecnologia e transformação digital, reconhecido nacionalmente como referência em inteligência artificial. O primeiro tema que nós vamos tratar aqui hoje é a habilidade do século, que é a habilidade de aprender. A aprendizagem organizacional é a única competência e vantagem competitiva no mundo que a gente está vivendo. Então, na verdade, ela traz a reboque todas as outras ferramentas. As organizações têm que, mais que nunca, nós nunca vivemos o que a gente está vivendo hoje, nesse século, a capacidade de aprender, de trazer até mesmo o reaprendizagem daquilo que a gente achava que já sabia. Essa é a central. Hoje a gente vai ter uma abordagem mais holística, mais completa, para analisar quais são os impactos da inteligência artificial na estratégia de um negócio. Não só na parte de tecnologia, mas também de pessoas, do compliance, a parte ética, segurança de dados, aspectos ou impactos econômicos que a inteligência artificial traz. Então a ideia é essa, é ter essa análise e também ver para cada empresa poder fazer um diagnóstico interno de como ela está em relação ao uso da inteligência artificial, né? Quais são os impactos que ela tem e como que ela consegue se planejar para usufruir o máximo possível dessa tecnologia. Durante a programação, os participantes realizaram um diagnóstico interativo, conheceram casos reais de aplicação e aprenderam a construir OKRs para suas empresas. Segundo Danilo, eventos como este comprovam que é possível criar ecossistemas de inovação fora dos grandes centros. Eu venho de uma vida onde a gente está acostumado a sair do eixo São Paulo, Rio, né? E levar isso para lugares que até então parecem com menos potencial. Isso é muito importante que haja uma união entre sistema de educação local, governo, que tem a agenda de fomento, e o empresariado. O empresariado é o motor econômico que move a sua região e tem que achar o grande propósito transformador massivo para essa região, para criar a consciência sobre essa necessidade e fomentar as ações que são necessárias. Então essa tríade de poder público, educação e empresariado, principalmente puxada para os negócios, é a chave do sucesso para esse tipo de movimento acontecer. Também esteve em pauta a importância de desmistificar a inovação em empresas que já apresentam bons resultados. Toda organização parece funcionar bem, né? A gente tem que lembrar que a inovação, ela é a força motriz da economia. A gente coloca produtos novos no mercado, a gente melhora os produtos que a gente já tem com o objetivo econômico no final de fazer mais, fazer melhor. Então, na verdade, isso está presente na gente e a gente nem percebe. A verdade é que as nossas agendas, elas acabam consumindo, né, o nosso dia a dia, né? A gente vive num país bastante complexo, né? E parece que a inovação é um algo a mais, mas não, ela está presente no nosso dia a dia. Então, como fazer isso? É lembrando que ela é a razão dos negócios existirem, né? E qual o papel da cultura organizacional no sucesso de projetos de inovação? E você poderia citar, né, algum momento em que isso fez a grande diferença? Muito legal, Rogério. Bom, a cultura ela é um resultante, tá? Vamos primeiro desmistificar isso. Todas as pessoas querem o pote de ouro lá no final do arco-íris, é ter uma cultura inovadora, uma cultura organizacional forte. Isso vai ser um resultado se a gente está trabalhando bem a nossa estratégia, com a nossa estrutura organizacional, com os mecanismos de gestão, e aí sim eu fomento uma cultura. Eu tenho uma trajetória aí de 23 anos nessa história de transformação organizacional, já tive a felicidade de passar por grandes movimentos disso, mais recentemente na Cargill Agrícola, que eu acho que aqui se relaciona muito bem com a região de vocês, né? Tem uma força, uma pujança do agro, uma empresa de 200 anos com muita tradição, e isso é um ponto importante, e que a gente conseguiu fazer um movimento de transformação ali dentro. O encontro ainda trouxe reflexões sobre como pequenas e médias empresas podem iniciar a transformação mesmo com recursos limitados e fora dos grandes centros. Nós utilizamos a base dos grandes centros aqui para o nosso interior, porque a gente não pode ficar para trás, né? Nossos empresários são tão bons quanto os dos empresários da capital, então por que não a gente pulverizar esse tipo de conhecimento, levando eles para um futuro diferenciado, competitivo,
que consiga entregar muitos resultados, o OKR, né, os objetivos chaves, para que eles consigam alcançar novos patamares em seus negócios. E como as novas tendências em inovação corporativa devem impactar as organizações nos próximos anos? A gente está falando de inteligência artificial não como uma tendência, mas como uma realidade. As empresas precisam... Quem está olhando inteligência artificial como uma tendência já está atrasado. Ela tem que olhar como uma realidade do hoje. Né? Mas em termos de tendência, eu acho que aquilo que você já falou, que a gente já falou aqui sobre ecossistema, conexão, para a gente poder usufruir de todos esses avanços, é muito difícil individualmente cada empresa ir atrás por conta própria. Por isso que existe a CERT, por isso que existe o Plan 360, né? Essa conexão, estamos aqui num parque tecnológico. Que a universidade tem esse caráter, né, como principal instituição e mais do que isso, o ponto de ligação do ecossistema, acho que isso está claro, né? E aí a gente vai reforçando isso e os alunos têm a oportunidade de ter esse contato, né? Esse é um conteúdo que o aluno que está pensando em empreender ou que vai trabalhar numa empresa vira um diferencial muito grande. Então, para nós é muito rico, a universidade fica muito feliz de receber mais uma edição desse evento e acho que isso reforça esse pioneirismo e a excelência na formação dos alunos. Essa união ela é fundamental para a gente poder acompanhar. Então, você olhar, eu podia listar um monte de tendências tecnológicas, mas ao invés de eu querer saber qual que é a próxima tecnologia, eu acho que essa questão, essa cultura de inovação no seu negócio, esse olhar para fora da empresa, olhando o ecossistema e entendendo que IA, né, inteligência artificial, não é uma coisa do futuro, é algo para agora, eu iria nesses 3 pontos. Eu também acredito, como o Thiago disse, que a gente precisa estar preparado e estudando sempre. A IA ela não é uma tendência, ela é uma realidade a qual quem não se adequar vai ter alguns desafios pela frente. Então é importante ela continuar estudando e se relacionando, que eu vejo que é o principal, porque quando você se relaciona, você provoca o seu cérebro a buscar mais conteúdo para se preparar para aquilo. Se a pessoa se isola, vai ter os conteúdos, vai ter as reportagens, né, os artigos, contudo, ela não vai ter a forma de criar isso em conjunto e entender o mercado, como ele vai aceitar aquela tecnologia. Então, é importante a colaboração, é importante esse relacionamento, que é o que nós praticamos muito no Plan 360. Além de conteúdo, o relacionamento entre empresários da mesma área de tecnologia e também cadeias produtivas locais paralelas. Então, por exemplo, a tecnologia com alimentos, com o mel, com o café e outras cadeias produtivas locais. Então isso é fundamental para ditarmos também o que será o próximo passo da inovação. O secretário de Tecnologia e Inovação, Rodrigo Ramos dos Santos, foi conhecer o programa e destacou a infraestrutura da Unimar. A gente tem dialogado bastante com a Gil, com a presidente, né? Nós nos aproximamos mais do poder público, das associações, das empresas. E desde o começo do ano, do início do mandato do prefeito Vinícius, a gente tem se aproximado e entendido o Plan 360, né? Esse fortalecimento que a CERT faz com as empresas de Marília, de região. Então, o poder público está de portas abertas. Para mim é uma honra hoje estar podendo participar aqui com o pessoal da CERT, nessa capacitação, falando um pouquinho de inteligência artificial. A gente entende que Marília tem boas faculdades, boas universidades, mão de obra boa, e o poder público quer ao máximo colaborar com a CERT, com as empresas da cidade. O próximo encontro, intitulado Cria Agentes de IA que qualificam leads e fecham vendas, acontecerá nos dias 16, 18 e 19 de setembro, em formato híbrido, com 2 encontros online e um dia de prática intensiva presencial na cidade de Pompeia. Nós teremos uma imersão, e já deixo o convite para todos, uma imersão da parte de IA. Então, criar ali os seus agentes, os seus robôs para dentro dos seus negócios. E vai ser algo muito prático, saindo daqui com resultados para o seu negócio e certamente escalar e trazer muito recurso financeiro e também humano para a nossa comunidade, para a nossa região. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontron,
o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br de já. CW15 Coworking, mais do que um escritório, o seu ponto de conexão.